Vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, e versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar aquela obra. E aconteceu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que eu pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com seus arcos, e olhei, levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, lutai pelos vossos irmãos, lutai pelos vossos filhos, lutai pelas vossas mulheres, lutai pelas vossas casas. E aconteceu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos nós voltamos ao muro, cada um a sua obra. Então, meus irmãos, nós vamos até aí na leitura, depois nós continuamos a leitura do livro. Hoje nós vamos ver o momento mais crítico da reconstrução dos muros. O momento mais crítico da reconstrução dos muros foi quando a tribo principal, que é a tribo de Judá, desanimou. Veja o versículo 10, eu quero que você leia de novo. Olha, disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. É a principal tribo. Israel leva o nome dessa tribo. Os israelitas não são conhecidos no mundo como rubeus, como simeus, como leveus, sabe? Como josezeus, né? Eles são conhecidos como judeus da tribo de Judá. Então, a tribo de Judá é a tribo principal. E o que é que eles estão dizendo? Cara, nós não aguentamos mais, estamos sem forças, perdemos o controle, não é? Não aguento mais, é muito entulho, é muito lixo. E final do versículo eles falam assim: nós não vamos conseguir. Bom, parou tudo. Olha, vamos desistir, é melhor desistir, porque está muito pesado, as pessoas não estão aguentando mais. A gente sabe onde nascem essas conversas, né? A gente sabe. Era um momento muito crítico, mas muito crítico, meus irmãos, porque quando eles começaram a desanimar, nós sabemos, se os líderes, se os principais começam a desanimar, o que acontece? Todo mundo começa a desanimar juntamente, estão cansados, né? E aí começa a espalhar: não vai dar certo, pode parar, pode parar de construir aí, porque nós já paramos de construir aqui. É assim que acontece. Cada um estava fazendo uma parte, e aí os judeus resolveram parar a parte deles, e disseram: nós não vamos fazer mais não, né? Não dá para nós, não dá mais, né? Nós não vamos conseguir. Final do versículo 10 diz isso: olha, nós não podemos edificar esse muro. Quando é que eles se sentiram assim? Se você lê o versículo 8, e você lê o versículo 11, você descobre que os inimigos estão se juntando, que os inimigos estão trabalhando. Vamos nos juntar para atacar essas pessoas, né? Versículo 11, nós vamos entrar no meio deles, nós vamos fazer uma arruaça lá. Quando que eles decidiram que não aguentavam mais? Quando a pressão estava muito grande. Meus irmãos, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua fé é o quê? A tua fé é pequena. Uma das coisas que faz uma pessoa revelar o verdadeiro valor dela é no momento da luta, é no momento da batalha. Ali que se conhece um soldado, ali que se conhece um valente, como aconteceu Davi. Na hora mais difícil de Israel, ele disse: eis-me aqui, né? Eu vou enfrentar esse gigante. Então, irmãos, o inimigo, ele toma vantagem quando vem o desânimo. Tanto é que, vamos ler o versículo 11, disseram, porém, os nossos inimigos: não saberão disso, nem verão,
até que entremos no meio deles e os matemos. Assim a obra vai parar. E eles já tinham feito muitos males, que é fúria, que é indignação, que é zombaria, se unir para atacar, nada deu certo. Mas agora eles têm um projeto novo. O versículo 11 diz que o projeto era assim, sabe, é original do inimigo mesmo, sabe, de Satanás. De chegar e dizer assim, olha, nós vamos devagarzinho, tá? Nós vamos entrar no meio deles. Eles não vão nem perceber que nós estamos lá no meio deles, eles não vão perceber que nós estamos no meio deles. Aí quando eles abrirem o olho, pronto, a gente ataca e a gente vai fazer esse muro parar. Eu fico pensando, né, como é que seria hoje isso? Como é que a pessoa conseguiria entrar no meio? Como é que a pessoa conseguiria entrar, por exemplo, e fazer as pessoas se desanimando o tempo todo? Como é que seria isso? Eu não vejo outros meios, senão, sabe, aquele, vem aqui em casa, sabe? Por quê? É porque a pessoa vai entrar na mente, vai entrar no coração da pessoa, aí ela está entrando no meio. Como é que uma pessoa vai entrar sem ser vista? Ela não entra, ela entra por outra boca, ela entra por outro coração, ela entra por outra cabeça. É conversa no WhatsApp, é telefonema, é tudo isso que acontece. Isso vai explodir dentro da igreja, isso vai explodir dentro da família. Satanás faz isso muitas vezes, usando pessoas assim, né? Vamos aí, né? Olha a astúcia do Tobias, por exemplo. No capítulo 3, versículo 1, o Eliasibe é o primeiro a se levantar para colocar uma pedra lá dentro, sobre o muro. Ele foi o primeiro homem a se levantar. Quando você abre no capítulo 13, no versículo 4, é aqui que eu queria que vocês conferissem comigo, Neemias capítulo 13 e versículo 4. Antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, ficou parente do Tobias. Você pode imaginar uma coisa dessa? Como é que o Tobias sabia tudo que estava acontecendo lá dentro dos muros? Como é que Sanbalate e Tobias ia entrar lá sem ser visto? Então, meus irmãos, nós temos esse dilema. Quando o inimigo ele quer entrar numa família, por exemplo, ele entra. Ele entra pela televisão, se ele quiser, ele entra pelo telefone, se ele quiser, pelo celular, ele vai entrar pelo WhatsApp, se ele quiser, ele vai entrar pelo Instagram, não precisa ser visto dentro da família, ele não precisa sentar lá na mesa e comer com aquela família, com aquele casal, com aqueles filhos, ele não precisa, ele sabe como entrar. Então, os irmãos é que tem que ficar avisado, os irmãos é que tem que pensar e dizer, olha, eu não vou escutar certas conversas de pessoas que não estão no projeto de reconstrução. Se não estão no projeto de reconstrução, eles não têm direito de falar nada. Só tem direito de falar alguma coisa quem está dentro do projeto de reconstrução. E eles vão falar no capítulo seguinte, tá? Quem está trabalhando tem voz. Quem está lá dentro dos muros trabalhando tem voz. Nós vamos ver isso na semana que vem, no capítulo 5. Não é que são sem voz, não, eles têm voz. O que eu estou dizendo é que aqueles que estão fora, eles não têm direito de falar nada, de fazer nada, a não ser que com maldade tentam destruir as pedras que estão sendo colocadas uma a uma na reconstrução. Então, irmãos, olha, para piorar a situação, eu quero que você leia o versículo 12. E aconteceu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Eu vou traduzir esse versículo para você, né? Tinham pessoas que moravam lá junto com Sanbalate e Tobias e vinha trabalhar todo dia dentro dos muros. O que está dizendo aqui no versículo 12, vindo os judeus que habitavam entre eles, entre os inimigos. Agora, no final aqui, o Neemias vai chamar todo mundo para morar lá dentro, tá? Para sair desse meio, ele diz, olha, vocês vão dormir aqui, vocês vão ficar aqui, tá? Melhor vocês ficar aqui dentro. Então, eles viviam, traziam mais notícias, renovando o desânimo.
Então eles chegavam todo dia e falavam assim, né, nós não vamos conseguir não, o pessoal aí, eles vão atacar, né? Eles diziam, olha, tudo que a gente fazer é sem valor. Para que, meus irmãos, ficar trazendo notícia de fora para dentro? Que vantagem vai ter isso numa reconstrução? Para quê? Para que atormentar? Vamos dizer que um casal está com um problema, e aí vem aquelas notícias de fora para perturbar mais ainda a cabeça do casal. Lá está o pai, a mãe lutando com o filho, vem aquelas pessoas de fora para atormentar mais ainda a cabeça daquele pai, daquela mãe. Mas ajudar, cuidar, zelar, lutar, ninguém luta não. A mãe, o pai que está lutando por um filho, ele tem que lutar. Tem que colocar uma pedra sobre a outra pedra até o muro se erguer. Porque dependendo das conversas que vêm de fora, se o filho ser preso, se o filho morrer, ou acontecer alguma coisa, tem gente que vai dar risada. Então é preciso lutar, é preciso lutar. Então essas pessoas que moravam lá no meio dos inimigos, vinha trazendo sempre má notícia, né? Aqui, meus irmãos, aqui o meu parecer, não traga notícia de fora para dentro, tá? Se você escuta alguma coisa, você deixe lá fora, onde você escutou, para você não desanimar quem está trabalhando aqui dentro, para não fazer o papel de Satanás, o papel do inimigo, do diabo. Não faça isso. Você reconstrua, ajude a carregar as pedras, lute, nós vamos ver já sobre isso. O que o Neemias, o que o Neemias já tinha feito quando veio os problemas? Nós já vimos na semana passada. Primeiro que ele não se abalou, não ficou se justificando. O que ele fez? Versículo 4, ele já tinha colocado na mão de Deus. O pessoal estava zombando, o pessoal estava ameaçando até atacar, o pessoal estava chamando eles de lixo o tempo todo, lixo, lixo, lixo. Versículo 4 ele fala o seguinte, meu Deus, olha para nós, meu Deus, porque nós somos tão desprezados. Ele colocou na mão de Deus, deixa lá, deixa no altar do Senhor. As pessoas que falam mal, que criticam, que jogam pedra, se é contra a casa do Senhor, se é contra aquele que trabalha na casa do Senhor, eles também vão dar conta sobre isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar no altar de Deus, deixa lá, porque Deus, ele vai apurar. Então o Neemias faz certo, ele diz assim, olha, ouve nosso Deus, nós somos tão desprezados, nós estamos muito desprezados, e depois, no versículo 6, eu queria que vocês vissem lá no versículo 6, eles trabalharam mais ainda, o pessoal desanimando, e fala assim, nós trabalhamos, edificamos o muro, e o muro chegou até na metade. Então o pessoal jogando pedra e eles trabalhando. Aí é que está, meus irmãos, a força de quem trabalha, de quem luta, é que de fora vem as pedras, e cada pedra que eles jogavam, eu acho que os operários, os ajudantes, os cooperadores, os judeus ali, aproveitavam aquelas pedras para misturar na argamassa e fazer mais um patamar, você entende? Deixa eu jogar pedra, cada pedra que joga, nós vamos aproveitar essas pedras e vamos erguer um pouquinho mais o nosso muro. É isso que eles estão fazendo, o pessoal jogando pedra e eles erguendo o muro. Quanto mais pedra, mais o muro se erguia. Então eles trabalhavam mais e mais, e no versículo 9, com tanto problema, com tanto ataque, ele fez o seguinte, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda sobre eles. Muito bem, irmãos, aqui nós temos uma investida nova, Então Neemias ora, Neemias trabalha, Neemias resolve orar mais ainda a Deus, e no versículo 13 e 14, o que o Neemias vai fazer contra essa nova investida? Porque, irmãos, uma coisa é os inimigos ficar xingando lá fora. Outra coisa é quando eles conseguem entrar dentro. Porque quando eles conseguem entrar dentro, o problema é muito maior. Porque enquanto está lá fora, veja só, como é que um inimigo faz para conquistar uma cidade? Eles ficam lá de fora, atacando, Mas só consegue realmente conquistar a cidade quando
quando entra pelas portas, entra dentro. Então eles têm que entrar. Agora, o Neemias está no momento mais crítico. Por quê? Porque o inimigo conseguiu entrar dentro. Pegou aquelas pessoas que moravam lá no meio deles, falava na cabeça deles, eles vinham desanimando os outros. A tribo de Judá está desanimada, está todo mundo desanimando. Se está todo mundo desanimando, parou a obra, eles não estão construindo mais. Parou. E o Neemias, então, no versículo 13, ele vai ligar o alerta vermelho. Versículo 13: então eu pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Meus irmãos, ele ligou o alerta vermelho, ele preveniu, ele disse: todo mundo vai ficar com uma espada na mão, todo mundo vai ficar de prontidão, ó, cada família vai ficar de prontidão para proteger esse muro, para eles não derrubar o nosso muro. É o que o Neemias está fazendo. Ele colocou todo mundo de alerta. E eu creio, irmãos, uma família que quer se levantar, ela tem que ficar alerta, o marido tem que ficar alerta, a esposa tem que ficar alerta, os filhos têm que ficar alerta. Mesma coisa uma igreja, as pessoas têm que ficar alerta, ó, espada na mão, Bíblia na mão, espada na mão. Ele olhou para o desânimo deles no versículo 14, olha lá: eu olhei e levantei-me, disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não fiquem com medo. Meus irmãos, era um momento mais crítico, tudo parou. Então ele se levanta no meio das pessoas e diz: gente, não fiquem com medo, não temais. Ele fala um pouquinho mais, agora ele fala de Deus, né? Ele olha e diz assim: lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Lembre-se de Deus, não fica olhando para o inimigo, olhe para Deus, para o nosso Deus grande, o nosso Deus terrível. Meus irmãos, nosso Deus grande em poder, grande em graça, grande em misericórdia, grande em compaixão, nosso Deus grande em amor. Olhe para esse Deus grande. Neemias faz todo mundo olhar para Deus. O Neemias não fala assim: olha para mim que sou uma pessoa muito importante no reino da Pérsia. Não, ele não disse isso. Olhe para os valentes aqui. Não, ele também não disse isso. Mas também ele não disse: fica olhando para o inimigo aí para ver onde ele vai. Não, ele não disse isso. Ele disse para as pessoas pegar uma espada, mas já ele vai falar outra coisa. O que ele está dizendo é: olha para Deus, vê o que Deus está querendo. Deus quer a reconstrução. É isso que Deus quer. Deus, ele olha para aqueles ossos secos que representam a nação de Israel, aqueles restos mortais, aqueles pedaços podres de ossos sobre as cinzas putrefadas. A Deus olha para aquilo ali e fala assim: olha, eu posso dar vida para essas, não só o Senhor que sabe, ó Deus, o profeta fala. E aí, meus irmãos, Deus faz o quê? Deus começa a juntar osso com osso, juntar carne nesse osso, juntar pele nessa carne, juntar tudo, depois Deus sopra o Espírito, o vale dos ossos secos, no capítulo 37, porque Deus é o Deus da reconstrução. Se Deus pode pegar restos mortais que nada valem, num vale seco, osso seco, se Ele pode fazer isso, quanto mais pessoas que já têm vida, cujo coração bate, cuja mente pensa. Por isso, irmãos, ele diz: olha para Deus, não tenham medo, lembre-se do Senhor, mas o melhor está por vir. No versículo 14 ainda, ele diz assim: lute pelos vossos irmãos, lute pela vossa família, lute pela vossa casa. Na verdade diz: lute pelos seus irmãos, lute. Olha, você deve trabalhar no projeto de reconstrução, você tem que lutar para a vida do seu irmão ser reconstruída. Infelizmente, há pessoas que querem só a destruição. É como eu disse, para algumas pessoas, se você tiver sem sua esposa, sem seu marido, sem seus filhos, jogado no lixo fora da igreja, eles vão estar felizes.
felizes, realizados. Agora, existe pessoas que querem lutar pelo irmão, que pode olhar e dizer assim, olha, vamos lutar na reconstrução da sua casa, da sua família, vamos lutar na reconstrução da igreja. Olha como é diferente. O Neemias está dizendo, lute pelos seus irmãos. Você vai ver quem está lutando e quem está jogando pedra. Você vai ver quem está lutando ao seu lado e quem está ofendendo e xingando. Você vai ver isso aí. E diz mais, lute, porque se você lutar pelos seus irmãos, que é a igreja, você está lutando pela sua esposa e pelos seus filhos. Olha o que está dizendo. Lute, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, está vendo? Está dizendo, lute pela vossa família. Filho e mulher é família. Então você lutando pela sua igreja, você está lutando pela sua família. Porque você está ensinando a sua família a amar a casa do Senhor. Você está ensinando os seus filhos a vencer toda e qualquer dificuldade. E mais ainda, lute pela sua casa, a casa de Deus, a sua casa mesmo, lá o seu lar. Lute. Será que esses não são motivos críveis para que haja reconstrução? Então a reconstrução daquele muro representava tudo isso, mas Neemias está dizendo, não é um muro só que está sendo reconstruído, é a moral de vocês, é a vida de vocês, é a vitória de vocês. Meus irmãos, muros eram apenas pedras, mas eles precisavam fazer aquilo lá, por eles, pelos irmãos, pelas esposas, pelos filhos, pelo lar, pela casa. Você consegue um versículo, lute, 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 o tempo todo ele está pedindo lute, é o que ele está dizendo. Meus irmãos, depois desse discurso, versículo 15, sabe o que aconteceu? Depois desse versículo, os inimigos deu um time, olha lá, sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e Deus tinha dissipado o conselho deles. Voltamos para o muro, cada um a sua obra. Aconteceu duas coisas aqui. Primeiro, o inimigo ficou sem ação, ficou sem graça. Ficou sem ação, sem graça, porque depois desse discurso, eles voltaram para trabalhar. Agora, o importante do versículo 15 é que Deus é que dissipou o conselho dos inimigos. Eu quero que você perceba essa frase, o conselho dos inimigos, dos opositores. Você vai ver como as pessoas facilmente se juntam contra a obra. Você vai perceber isso. Pessoas que nunca estariam juntos, eles ficam juntos, como Herodes e Pilatos. Sabe o que é isso aí? É o conselho. Conselho é quando tem um ajuntamento. Então Deus fez o quê? Deus dissipou esse conselho. Fez como fez com Aitofel no tempo de Davi. Parecia que ele estava levando a vantagem, até que no fim, ele teve o fim que teve. Deus dissipou o conselho de Aitofel, e Deus, ele dissipa os conselhos que se levantam contra a casa dele. Porque se as pessoas amassem a casa do Senhor, não atirariam pedras. Estão aqui aqueles que amam a casa do Senhor. É esses, meus irmãos, que vão levantar a igreja, vão levantar a obra, o trabalho, porque tem muito trabalho para ser feito. Muita coisa para ser feito. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Vocês estão vendo o que Deus tem feito. Nós estamos em plena pandemia, e como Deus tem mandado, Deus tem enviado pessoas diferentes para a casa dele. Nós temos tido famílias novas. Sabe por quê? Porque Deus dissipa o conselho de Aitofel, Deus dissipa o conselho, esse ajuntamento que se forma lá fora. É você que tem que decidir se quer ou não reconstruir, se quer fazer parte ou não da reconstrução. É você que tem que decidir. Então, eles estão aqui, No versículo 16, sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Voltaram. Você está lendo aqui comigo? Voltaram. Os judeus voltaram, a tribo de Judá voltou.
Ou seja, ou fica ou sai, não é? Mas eles ficaram, ele falou, não, nós vamos continuar o trabalho, né? A tribo de Judá, os seus líderes voltaram, versículo 17, os que edificavam muros, que traziam as cargas, os carregadores, cada um com a mão fazia a obra, e na outra mão segurava a espada, olha só, com uma mão eles faziam a obra, segurava a colher, segurava a espátula, segurava a pá, segurava a carriola, com uma mão eles trabalhavam, e com a outra, eles tinham uma espada na outra mão. Sabe o que significa isso? Que quem quer reconstruir, tem que trabalhar muito, e vigiar muito, essa é que é a verdade. O processo de reconstrução implica em trabalho e vigília. A pessoa tem que trabalhar e tem que estar de orelha em pé, vigiando. Quando é que a serpente foi falar com Eva, quando ela estava junto com Adão? Foi assim? Não, foi quando ela estava como? Foi quando ela estava sozinha, porque ele sabe onde, quando e como atacar. E aqui nós vamos ter um exemplo maravilhoso de Neemias. Neemias é o seguinte, né? Ele está pedindo aqui, olha, vocês seguram numa mão a ferramenta, na outra mão vocês segurem a espada, vamos trabalhar e vamos vigiar. Versículo 18, e os edificadores, cada um trazia sua espada cingida nos lombos, e trabalhavam, e o que tocava a trombeta estava comigo, e eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, olha, é o seguinte, a obra é muito grande, é extensa, nós estamos muito longe um dos outros, separados por este muro. No lugar que vocês ouviram o som da trombeta, ali vos ajunteis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Olha aí, o toque da trombeta. O muro era muito grande, é o muro de uma cidade, então eles estavam longe um dos outros. E Neemias sabia que quando as pessoas estão longe uma das outras, a obra é grande, né? E nós ficamos longe uns dos outros. Nós só nos reunimos aqui na quarta-feira, nós só nos reunimos no domingo de manhã, no domingo à noite, nós ficamos longe uns dos outros. Mas na quarta, no sábado, no domingo, também de manhã à noite, no domingo, a trombeta está tocando. E o povo de Deus, quando escuta a trombeta tocar, tem que se reunir, tem que se ajuntar. Então o Neemias disse, olha, se acontecer da trombeta tocar, vocês se ajuntem no lugar que a trombeta está. Onde é que estava a trombeta? Versículo 18, junto de mim, disse Neemias. Então Neemias, ele ficava, do lado dele tinha o trombeteiro, trabalhando também, com uma mão ele segurava a trombeta, com a outra ele trabalhava. E aí então, ele disse, olha, se acontecer alguma coisa, chegar alguma notícia, vamos tocar a trombeta, é para todo mundo se ajuntar onde tocar a trombeta. Vamos dizer que uma família chegava, olha, os inimigos estão atacando ali, aquela família lá, a família do Salum, só porque só está ele e as meninas dele, então eles estão atacando lá. Aí o que o Neemias fazia? Corria para lá, e ele e o trombeteiro, né? E chegava naquele lugar e tocava a trombeta bem alto. E todo mundo tinha que se ajuntar naquele lugar. Para fazer o quê? Para um cuidar do outro. Um cuidar do outro. Olha, o tempo, os lugares, a distância, nos separa um do outro. Mas nós temos, meus irmãos, nós temos onde tocar a trombeta. Nós temos, por exemplo, você está com algum problema, você pode ir no informativo da igreja e contar lá, e rapidamente, em 15, 20 minutos, toda a igreja vai ficar sabendo e vai ser posta em oração. Olha só, você pode contar para o irmão sair contando para todo mundo, olha, aquele irmão está precisando de ajuda. Alguém veio te atacar de fora, você pode contar também, olha, estou sofrendo esse tipo de ataque aqui. O que nós vamos fazer? Não, nós vamos orar. Vamos orar para Deus destruir o conselho de Aitofel. Vamos orar, vamos trabalhar junto. Então, ao toque da trombeta, tá bom?
Deus lutará por vós, diz o final do versículo 20. Deus lutará por vós. Deus conhece o coração de quem está edificando. Então, por isso, Deus vai lutar. Deus luta pela sua igreja. Quando Israel saiu do Egito, essa foi a primeira vez que alguém disse: Deus lutará por vós. Sabe quando foi dito isso pela primeira vez? Quando o Moisés, ele estava cercado, completamente cercado. De um lado era a montanha, atrás vinha o exército faraó, na frente era o Mar Vermelho, e o Moisés disse: marche, olha, caminhe, vamos andar, nós não tem tempo para ficar parado não tem tempo para ficar olhando para as montanhas, não tem tempo para ficar olhando para trás não tem tempo para ficar olhando o que o inimigo vai fazer, marche, não, tem um mar aí, o problema não é nosso, o mar não é nosso problema, quem tem que abrir o mar? É Deus, e só tinha que marchar, só tinha que fazer o que Deus mandou. Olha, vai, trabalhe, meus irmãos, em processo de reedificação, nós só tem que fazer o que Deus mandou, vamos trabalhar, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar a salvação, vamos cuidar das almas que estão entrando na igreja, que Deus está mandando, vamos lutar pelas famílias da nossa igreja, pelos filhos que precisam de ajuda, vamos orar por eles, vamos dar atividades para eles, é isso que nós temos que fazer, vamos marchar, lute, não é assim? Então Deus pelejará por vós. Deus conhece, meus irmãos, os nossos corações, e Deus conhece a obra que nós estamos fazendo. Por isso nós podemos dizer: Deus lutará por nós. E no versículo 19 até o versículo 23, eu já li até o 20, veja só, no versículo 21, assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha lança desde a subida da alva até a saída das estrelas. Também naquele tempo eu disse para o povo: olha, é o seguinte, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, de dia na obra. Ele começou a trazer as pessoas para dentro dos muros. Ele não queria mais que as pessoas ficassem para fora dos muros. Cada um com o seu moço, ou seja, você e as pessoas que estão te ajudando, fique para dentro do muro. O que ele está dizendo aqui? Vamos permanecer o quê? Juntos. Nós precisamos ficar juntos. Neemias pediu que ficasse em Jerusalém. Ele sabia, meus irmãos, que se ficasse juntos, isso causa um temor no inimigo. E como eu disse, se Adão estivesse com Eva, a história seria outra. Não é verdade? Agora veja só, quando o povo de Deus se ajunta. O livro de Eclesiastes, é melhor ser dois do que um. E um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, esses dois, se ajuntar mais um, vira um cordão. Para ter um cordão tem que ter realmente esses 3 fios, né? Então esse cordão de 3 dobras, que é dito lá, não se quebra facilmente. Se um cair, o outro levanta. Não vai ser assim, meus irmãos, quando estão reconstruindo, se um cair, o outro pisa na cabeça, o outro joga para fora, esmaga. Não, se um cair, o outro vai levantar. Se um tiver com frio, o outro vai esquentar. Juntos, ele está dizendo no versículo 22, naquele tempo eu disse, cada um com seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, e nem os meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas às águas, tomar um banho, ir no banheiro. Eles iam, sabe, meus irmãos, ninguém ia desarmado. A coisa estava tão feia que para ir na casinha, eles tinham que ir armados na casinha. A coisa estava brava. Sabe por quê? Por causa da perseguição. Olha, ele só queria reconstruir o muro, não é verdade? Ele só queria construir novamente aquilo que o diabo derrubou. E eles resolveram, vamos construir de novo? Vamos, glória a Deus, né? O que o inimigo faz? Vamos quebrar. Então, para não deixar o inimigo quebrar, eles têm que trabalhar. Eles têm que trabalhar junto. Eles têm que, meus irmãos, lutar pela família, lutar pelos irmãos, lutar pelos filhos, lutar pelas esposas.
não desanimar. E se vier conversa de fora para dentro, de onde está vindo essa conversa aí? Ah, tal pessoa, tal. Ah, é? Né? Você quer ficar lá ou você quer ficar aqui? Né? Você quer reconstruir ou você quer ajudar a destruir? Né? Não pode fazer as duas coisas. Não pode ficar nas duas canoas, um pé num, um pé na outra. Não tem jeito. Né? Então, essa lição é muito preciosa. Não subestime o ardil do inimigo. Não subestime o ardil do inimigo, a forma que ele trabalha. Espere uma batalha por dia. Essa é a questão de reconstrução, é duro por isso. Espere uma batalha por dia. A pessoa vai reconstruir uma casa, está aqui. O irmão Renato está aqui para dizer se eu estou mentindo. Dá mais trabalho que construir. Estou mentindo, irmão Renato? A pessoa começa a quebrar uma parede, quando pensa que não, pega na onde? Pega num cano. Estou mentindo, irmão Renato? Estoura lá, pronto, e agora? Vai fazer o quê? É assim, sabe? Cada dia é o quê? É uma luta. Espere batalhas diárias. Você vai ter que lutar contra desânimo, contra dúvida, contra ressentimento, contra mágoa, com tudo isso. Então, espere uma batalha. Você tem que matar um leão por dia. Né? Não abandone os seus companheiros de luta. Por isso que Neemias fez com que todos ficassem juntos. Não abandone. Há força nos números. Como eu disse, você não está sozinho nessa batalha. Igreja implica em lutar junto. Isso é igreja. Igreja é um hospital para quem sabe que está doente. Então vamos ser igreja, vamos lutar e principalmente confie em Deus. Eu quero reler esse versículo 20, né? O final do versículo 20. Deus pelejará por vós. Tem versículos maravilhosos nesse capítulo 4. Como aquele 14, lembre-se do Deus grande e terrível. Quando você se sentir desanimado, lembre-se do Deus grande e terrível. Quando você estiver trabalhando e se sentir muito, mas muito pesado no seu trabalho, na sua luta, lembre-se, Deus pelejará por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus lutará. Deus luta para quem trabalha na obra dele, não para quem trabalha para destruir a obra dele, e nós estamos reconstruindo a obra dele, e nós vamos trabalhar na obra do Senhor. Isso é projeto de reconstrução. Amém?